Boa noite, companheiros. Boa noite. Também queria discorrer um pouco sobre a conjuntura da reforma da Previdência. Porque esta semana foi realmente uma semana cheia, né, para a política nacional. Começa com a viagem do presidente do Brasil aos Estados Unidos. A visita do Bolsonaro a Trump, ela serviu para Trump se recuperar do fiasco que tinha sido a cúpula com Kim Jong-un no mês passado, que terminou antes da hora e sem nenhum resultado prático. Então, serviu para o Trump, porque ele tem um desgaste político interno aos Estados Unidos muito grande. Então, essa reunião do Bolsonaro foi um ponto a favor do Trump na disputa interna na política americana. Ainda mais agora que foi encerrada a investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. O relatório ele foi concluído, acho que ontem, mas ainda não foi publicado. Mas, conforme o resultado, ele pode até ensejar o impeachment do Donald Trump. Mas, na verdade, quem pagou o mico foi o presidente brasileiro, quando ele demonstrou subserviência e subalternidade ao máximo ao presidente americano. A visita ela foi um bom negócio para os americanos, mas para o Brasil redundou em prejuízo. O Bolsonaro assinou um acordo de entrega da base militar de Alcântara, no Maranhão, para os Estados Unidos, que é um local estratégico para lançar satélites e para lançar mísseis, porque ele fica próximo à linha do Equador. Por aí se controla todo o Atlântico Norte e fica também bem mais próximo da Venezuela. Em relação à Venezuela, Bolsonaro ele se comprometeu com a política de Trump de invasão militar para derrubar o regime chavista. Se comprometeu, reafirmou isso, ainda que hoje no Chile tem negado, mas só negou por conveniência política, porque tinha questionamento da imprensa e tinha até protesto contra ele, né? Em relação aos negócios, o Bolsonaro ele concordou em abrir mão das vantagens de pertencer à lista dos países que têm um tratamento diferenciado na OMC, os ditos chamados países emergentes, em troca de uma possível indicação dos Estados Unidos para a entrada do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O que, na verdade, essa entrada do Brasil na OCDE é de interesse imperialista, porque ele vai ter que cumprir várias exigências no sentido de aumentar a garantia do Brasil que tem que oferecer para a especulação internacional. Então, os especuladores internacionais eles vão ter mais garantias para poder especular no Brasil, na medida que o Brasil entra na OCDE. É uma promessa, tão somente, e, ao mesmo tempo, se concretizar, é uma vantagem para o imperialismo. Enfim, essa reunião significou um avanço da dominação e do controle imperialista na América Latina a partir do Brasil. Agora, o Bolsonaro foi apresentado como um troféu nas mãos do Trump. Eles entraram na América do Sul com os dois pés. Por isso, que Bolsonaro, depois da sua jornada americana, ele empreende, ainda essa semana, uma viagem para o Chile, para a reunião com outros 6 chefes de Estado sul-americanos, para discutir a criação de um fórum regional de extrema-direita, chamado o ProSul. Esse ProSul é um bloco formado pelo Chile, Brasil, Argentina, Paraguai, Peru, Equador e Colômbia, com o objetivo de substituir
a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL. Foi formada em 2008, reunindo 12 países que tinham governos progressistas na época. Ainda foi encabeçada pelo Hugo Chávez. Então já saiu, o Bolsonaro já saiu dos Estados Unidos, bem dizer, quase que direto, passou pelo Brasil, foi direto para o Chile para poder enterrar a UNASUL e avançar na verdade, é para avançar no agrupamento, um novo agrupamento para fortalecer a coordenação dos governos de direita na América do Sul para aprofundar o isolamento da Venezuela. Esse é o objetivo fundamental dessa reunião no Chile. E para preparar também a logística para a invasão da República Bolivariana pelo imperialismo norte-americano. E essa Pró-Sul, ela também se une com o Grupo de Lima, com o mesmo objetivo de atacar a Venezuela. Agora, na volta do Chile, o Bolsonaro está bem orientado para fazer o seu dever de casa, ou seja, implementar os planos de ajuste fiscal e, principalmente, aprovar a reforma da Previdência. Essa é a tarefa, é de fato o que o governo dos Estados Unidos, como representante dos monopólios internacionais, e não abre mão e exige aplicação imediata. Então, nesse sentido, os Estados Unidos exercem uma tremenda pressão sobre o Brasil, sobre toda a América do Sul, toda a América Latina, mas sobre o Brasil, e precisa dos recursos brasileiros e, de imediato, da Previdência é dinheiro vivo. O recurso da Previdência é dinheiro vivo. Então, não é para menos. Não é para menos dessa pressão americana em cima do Brasil, em cima da reforma da Previdência, porque os bancos internacionais, no futuro regime de capitalização da Previdência, eles vão receber, em média, 10% da massa salarial do brasileiro, e os bancos vão poder investir esse dinheiro como eles quiserem, e ainda vão cobrar uma taxa de administração do trabalhador para poder gerenciar o dinheiro. Então, isso aí é uma mata para os bancos que eles querem já, estão salivando, eles querem para já. E essa pressão que a finança internacional ela exerce sobre todos os países e que bate com força no Brasil, ela está fazendo aprofundar a crise do regime político. Porque não é automático que a crise econômica ela gera a crise do regime político. Ela tem interesses e tem a pressão imperialista em todos os países, e eles metem o pé pelas mãos. Metem o pé pelas mãos e arrebentam o que tiver que arrebentar. Se tem alguma instituição em algum país que não está de acordo com o interesse imperialista, eles vão para arrebentar. Não quero nem saber. Aí tem, inclusive, a intenção da guerra híbrida da finança internacional em relação a todos os países, exatamente esse, é arrebentar com o governo, trocar os governos, arrebentar com o regime e colocar um regime novo, totalmente pró-imperialista. Então, no centro da aprovação da reforma da Previdência, é que não é uma medida simples de ser tomada. Essa é a avaliação fundamental, que não é uma medida simples. E isso gera crise. Uma crise bárbara. Porque o Poder Executivo, ele pressiona pela aprovação da reforma. Até porque essa é a única garantia de sobrevivência do governo. E se o governo não aprovar a reforma, ele vai estar em apuros. E o Poder Legislativo, ali todos os partidos dizem que são a favor da reforma. Mas ninguém aprova essa reforma como ela está. Inclusive, já começou o distanciamento do Rodrigo Maia em relação ao governo. O Rodrigo Maia, ele já disse que já não é mais articulador da reforma da Previdência na Câmara, ele esqueceu a tarefa do governo. Ele já está saltando fora, ele já brigou com o Moro, e na verdade ele não quer sofrer o desgaste de ser o responsável político de uma reforma ou de um projeto, uma PEC, que eventualmente nem seja aprovado, seja um desgaste imenso. Ele quer fugir do desgaste. Está jogando no colo do governo.
E o Poder Judiciário, esta é onde escala a maior crise. Porque essa crise política, ela atinge diretamente as instituições. Em primeiro lugar, as instituições mais importantes para sustentar o regime, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. No Poder Judiciário, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do dia 14 de março, que determinou que crimes como a corrupção e lavagem de dinheiro, quando for relacionado com a prática de Caixa 2, eles sejam julgados pela Justiça Eleitoral. Qual é a consequência? Que atinge em cheio a Operação Lava Jato. Porque, na prática, esses processos, eles vão ter que sair da Lava Jato e ir para a Justiça Eleitoral. O que enseja que os advogados de defesa, eles poderão pedir a nulidade das decisões tomadas pela Lava Jato. Esse é um ataque violento à Lava Jato, através do Supremo Tribunal Federal. Na prática, é isso. Ainda que a decisão ela foi dividida, foi tomada por 6-5 no Supremo, que mostra uma divisão do Supremo. Outro fator de crise. Outra derrota que o Supremo impôs à Lava Jato, um dia depois, no dia 15 de março, foi quando o ministro Alexandre de Moraes ele suspendeu liminarmente a constituição de uma fundação da Lava Jato. Que era uma fundação que a Lava Jato propunha criar para poder gerenciar um fundo de 2,5 bilhões de reais oriundos de um acordo firmado entre a Petrobras e as autoridades norte-americanas para o pagamento de valores devido às acionistas americanos e às empresas, né, americanas que foram lesadas com o desvio apurado pela Lava Jato na Petrobras. Então, o acordo ele previa que 20% da multa paga pela Petrobras ficaria nos Estados Unidos e que os outros 80% ficariam no Brasil, e que corresponderia aos 2,5 bilhões de reais. Importante observar que essa liminar do Supremo Tribunal Federal contra a Lava Jato, ela foi solicitada pelo Ministério Público Federal, na pessoa da Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge. Ainda bem que imbróglio. O que indica? Indica que tem uma situação de crise também dentro do Ministério Público Federal, entre a Procuradora-Geral da República e a Lava Jato de Curitiba, pelo menos. Porque era a Lava Jato de Curitiba e estava tentando se apropriar desse dinheiro. Outra situação de crise também entre a Raquel Dodge e os procuradores da Lava Jato de Curitiba foi quando ela arquivou o pedido da Lava Jato de impedir ou tentar impedir que o Gilmar Mendes julgasse o processo contra o senador Aloysio Nunes. Então, a Lava Jato arguiu suspeição, ela solicitou que a Raquel Dodge arguisse a suspeição, e a Raquel Dodge negou. Deu um fora na Lava Jato. Essa crise também tem a ver com o contexto de disputa interna no Ministério Público Federal. Uma vez que vai ter eleições em setembro, e essas eleições vão formar uma lista tríplice com 3 procuradores mais votados, e o presidente da República ele vai escolher um dos 3 mais votados para ser o próximo Procurador-Geral da República. Então, também tem esse outro elemento de crise, que é a disputa interna no Ministério Público Federal. Então, essa situação de crise e enfrentamento entre o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal, contra a Lava Jato de Curitiba, e a Lava Jato em geral, essa situação de crise ensejou a ação espetacular da Lava Jato do Rio de Janeiro de prender o ex-presidente Temer, e também o ministro Moreira Franco, Coronel Lima e outros. Então, essas prisões, na verdade, elas foram uma resposta ao Supremo Tribunal Federal após as seguidas derrotas aplicadas sobre a Lava Jato. Agora,
a Lava Jato procura jogar nas mãos dos ministros do Supremo a responsabilidade de soltar ou de manter preso o Temer. Porque a última palavra ela vai ser dada pelo Supremo Tribunal Federal. Após a decisão do TRF2, e até pode ter algum recurso no Superior Tribunal de Justiça, se o recurso chegar ao Supremo, o Supremo que vai decidir se vai libertar o Temer ou não. E, de qualquer forma, se não chegar no Supremo, só o fato de ter prendido o Michel Temer não deixa de ser um prestígio para a Lava Jato, por esse senso comum que existe no Brasil hoje, né, de direita e de punição, digamos assim, exacerbada aos corruptos em geral, e o Temer é muito mal visto pela população, não deixa de ser um triunfo para a Lava Jato, a prisão do Temer. Então, foi uma jogada para responder às derrotas que estava sofrendo do Supremo Tribunal Federal para se fortalecer politicamente. Obviamente, recrudescer a guerra híbrida, e recrudescer a direitização do regime, e recrudescer os ataques ao regime de conjunto. E também, essa prisão do Temer, ela serve para equilibrar a disputa interna do Ministério Público Federal. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca muita pressão contra os setores do parlamento organizados em torno do Centrão. Uma vez que a prisão do Michel Temer atinge em cheio o MDB. Então, também tem consequência no parlamento. Que esse Centrão, como uma reação defensiva, ele pode até prejudicar a tramitação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Então, toda essa situação, a flor da pele, ela recebe um impacto negativo da proposta da Previdência dos militares. Ainda para completar, apresenta essa semana também a proposta da Previdência dos militares, que inclui uma reestruturação de cargos e salários, beneficiando o alto oficialato e deixando haver navios o praça, aumentando o enfrentamento entre a ala militar e a ala bolsonarista do governo. E aumentando a crise no parlamento. Então, ainda sobre a crise do judiciário, também tem a postura do Supremo de atacar a Lava Jato e de promover pautas de indigesta para o governo, né, no sentido de que o Supremo começa a se defender de todo um ataque da direita contra o judiciário do conjunto. Porque a finança internacional, no contexto da guerra híbrida, ela não poupa ninguém. Hoje, você pode ser um aliado. E amanhã, você pode ser patrolado. Então, reafirmando, para não perder o foco do que tinha falado anteriormente, a pressão que a finança internacional exerce para aprovação das medidas pró-imperialistas, ela aprofunda a crise do regime político no Brasil, especificamente, eu estou falando aqui agora. Então, esse aprofundamento da crise, ela bate nas instituições, né, que começam a bater cabeça. Não salve-se quem puder, para poder manter a sua base material e os seus privilégios. No caso, o Supremo Tribunal Federal está reagindo para pressionar o governo para que seja impedida a instalação da tal CPI da Lava Toga, que foi protocolada essa semana também no Senado Federal. Então, a CPI da Lava Toga, ela é requerida pelo senador Alessandro Vieira, do PPS do Sergipe, que, conforme o senador, ela serve para investigar o ativismo judicial em tribunais superiores. Na verdade, ela faz parte do ataque ao Supremo Tribunal Federal orquestrado pela direita. Porém, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, ele vai militar para arquivar a CPI da Lava Toga.
na medida que seria muita crise, mas seria muita crise mesmo, o ataque direto de um poder da República contra o outro. E no meio de tudo isso, ainda também tem um inquérito aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para investigar os ataques, as ameaças e as difamações via fake news a membros do Supremo. O que também gerou uma crise e dividiu a corte, porque o inquérito ele foi instalado de ofício pelo Dias Toffoli, ele, sem consultar ninguém e sem solicitar a intervenção do Ministério Público. Ele abriu o inquérito e já designou Alexandre de Moraes para relatar o inquérito, não passando por cima de todos os outros membros do Supremo. Também um fator de crise interna. Conforme a Folha de São Paulo, no dia 20, ela diz assim, que esses possíveis alvos do inquérito do Dias Toffoli, eles são os membros do Ministério Público que estariam incentivando a população a se voltar contra a decisão do Supremo. Entre eles, 2 membros da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol e o Diogo Castor. Então, a guerra é dura entre o Supremo, entre a Lava Jato, e aumenta a crise do regime político. E é nesse, agora é importante aqui, é nesse quadro de crise do regime que nesta semana foi lançada a frente parlamentar contrária à reforma da Previdência proposta pelo governo, denominada Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, composta por deputados e senadores, e tem, dentre outros coordenadores, o deputado Paulo Paim, do PT. Senador Paulo Paim, do PT. Essa frente deverá apresentar uma proposta de mudança das regras para a aposentadoria alternativa ao que propõe o governo. No dia do lançamento dessa frente, que foi também essa semana, no dia 20, ela já contava com 171 deputados e 27 senadores. Então, esta frente parlamentar, ela envolve não só parlamentares de oposição ao governo, mas também ela comporta toda a burocracia de esquerda, as centrais sindicais, os sindicatos, os movimentos sociais. Então, foi lançada essa frente essa semana. O que significa? Significa que todos os partidos políticos, tanto de esquerda quanto de direita, eles concordam em reformar a Previdência Social. Ninguém discorda, apenas eles têm que aparar algumas arestas e pronto. Se aplica, sim, mais um ataque ao nível de vida dos trabalhadores, a favor da finança internacional. Porque a esquerda brasileira, ela não passa de uma direita enrustida. Há muito que ela abriu mão de impulsionar a luta dos trabalhadores. Tem uma citação do Estadão, do dia 20 de março, que diz assim, a bancada deverá formalizar um substitutivo que será apresentado na fase em que a reforma for discutida pela comissão especial. Essa é a política da esquerda. Apresentar um substitutivo e empurrar goela abaixo no trabalhador a reforma da Previdência. Um pouco melhor que a do Bolsonaro. E tem mais. Essa estratégia da esquerda não tem garantia nenhuma de que vai ter sucesso. Quem garante que vão conseguir impor o substitutivo ao projeto da reforma da Previdência do governo? Na verdade, essa proposta é um engodo e o trabalhador não pode esperar mais nada dessa esquerda falida, dessa esquerda fuleira, que deixa de aproveitar a crise do regime e poderia promover uma grande mobilização de rua a nível nacional, com 1 milhão na Paulista, por exemplo, 2 milhões na Paulista, contra a reforma da Previdência. Podia derrubar a reforma e derrubar até o governo. E não é uma loucura. Tem base material, condição social, tem a crise nas alturas,
e tem disposição de luta na base operária. Tem disposição de luta. Não é que os trabalhadores são todos idiotas e não querem lutar, não é verdade. Isso é ideologia da burocracia. O exemplo de ontem, no dia 22 de março, ele confirma que existe no Brasil uma grande disposição de luta dos trabalhadores, porque teve atos em todo o Brasil, pelo menos em todas as principais cidades do Brasil, teve um ato forte em São Paulo, mas não pela ação da burocracia, mas sim pela pressão das bases. Os trabalhadores acorreram ao ato. Quem foi o ato foi por conta própria, foi por disposição, quer lutar. Tem essa caracterização, porque a tendência é de que aumente essa disposição de luta. Não é à toa que tinha 1 milhão em Londres hoje. Não é à toa que os coletes amarelos estão já há 4 meses de mobilização na França. Então, essa disposição de luta também ela revela a estratégia da direção burocrática dos sindicatos e do movimento social em geral, que é de utilizar esse tipo de mobilização como pressão, uma pressão controlada, uma pressão dosada, para viabilizar a atuação dela no campo parlamentar. E para concluir, já vou concluindo, né, que a prioridade da intervenção da burocracia e da esquerda é no campo parlamentar. E qualquer outro movimento, ato, manifesto que faz na rua, é como tática para fortalecer a sua estratégia parlamentar. Então, dessa esquerda, não se pode esperar nada. A classe trabalhadora ela vai ter que seguir o caminho dos coletes amarelos da França. Que ela vai ter que sair à luta sem depender de burocracia nenhuma. Vai ter que seguir esse tipo de mobilização, que chama tipo espontânea, ou seja, da base atropelando a direção, como única saída, né, para melhorar seu nível de vida ou para responder aos ataques de fome e de miséria do imperialismo. Então, cabe a nós, trabalhadores, fazermos a nossa luta. Muito obrigado.